da semana vamos estudar sobre Daniel capítulo 8, outro capítulo profético do livro de Daniel de extrema importância para nós. Vamos começar o nosso estudo lendo o tema central de Daniel capítulo 8, que se encontra no verso 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O centro da mensagem do capítulo 8 de Daniel é que um dia o santuário celestial seria purificado. Não poderia, amigo ouvinte, ser o santuário terrestre, porque nesses dias em que Daniel escreveu, o santuário terrestre nem existia mais. Por isso, quando a profecia diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, o único santuário a ser purificado, de acordo com esse texto e o próprio contexto de Daniel, é o santuário celestial. Mas você pode se perguntar, do que o santuário celestial precisa ser purificado se o céu é um lugar perfeito, se lá não existe pecado? Quero lembrar você que em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, nós vimos que há uma cena de juízo. E nesta cena de juízo, milhares de milhares, miríades de miríades de anjos estavam ao redor do trono de Deus. Diz o texto: assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E como resultado deste juízo pré-advento, Deus condena o poder representado pelo chifre pequeno, Deus vindica o caráter dos santos e Deus demonstra que aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador realmente o aceitaram de coração e merecem estar no céu. Isso é necessário, porque os anjos não são oniscientes, mesmo que Deus o seja. E Deus precisa deixar os assuntos do conflito entre o bem e o mal às claras para os seres celestiais. Pois este juízo pré-advento, amigo ouvinte, realizado em Daniel capítulo 7, equivale à purificação do santuário celestial em Daniel capítulo 8. São os mesmos eventos, só que descritos de maneiras diferentes. Em Daniel 7, versos 9 e 10, lemos um juízo pré-advento que ocorre antes da volta de Cristo. Esse juízo condena o poder representado pelo chifre pequeno, que é Roma papal, vindica o caráter dos santos e dá o reino eterno a eles. A purificação do santuário celestial no capítulo 8 equivale ao juízo pré-advento e agrega algo a mais. Os ataques que o chifre pequeno fez ao príncipe do exército, que é Jesus, intrometendo-se no seu sacerdócio, na sua intercessão, por meio da intercessão aos santos e por meio de outras doutrinas antibíblicas, esse ataque é vencido, de acordo com Daniel capítulo 8, o santuário celestial é purificado simbolicamente das pretensões papais de substituir a lei de Deus e agregar algo ao sumo sacerdócio e intercessão de Cristo. O santuário celestial é purificado no sentido de ser vindicado suas verdades concernentes ao plano de salvação e também os registros dos pecados dos filhos de Deus, que lá constavam para a análise dos anjos, para os anjos entenderem quem realmente aceitou a Cristo e quem realmente mereceu a perdição, esses registros deixam de existir. Então a purificação do santuário envolve a finalização da primeira fase do juízo no céu. Por isso que é muito importante estudarmos Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e também depois Daniel 9 em paralelo, porque esses capítulos são paralelos. Existe um paralelismo muito grande nesses capítulos. No capítulo 2,
A estátua que Nabucodonosor viu em sonho possuía 4 metais diferentes que representavam 4 grandes impérios mundiais. Em Daniel 7, esses impérios mundiais aparecem representados agora por animais. E em Daniel 8, alguns desses impérios mundiais aparecem representados por animais que eram usados no sacrifício do santuário, um bode e um carneiro, indicando o quê? Que realmente o foco da visão é a purificação do santuário celestial. Então nós vamos fazer um estudo nessa semana, amigo ouvinte, para entendermos o capítulo 8, mas você deve ter em mente uma coisa, que o capítulo 8 tem um grande paralelo com o capítulo 7, que por sua vez tem um paralelo com o capítulo 2. E se nós estudarmos esses capítulos em paralelo, percebemos que muda-se apenas a linguagem e os símbolos, mas o assunto é o mesmo e muda-se também o foco. Enquanto que o foco, o tema no capítulo 7 é o juízo pré-advento, o foco no capítulo 8 é a purificação do santuário celestial. Os dois eventos são equivalentes, correspondem à mesma coisa, porém são descritos de palavras diferentes, sobre ângulos diferentes, para acrescentar informações a mais sobre o conflito entre o bem e o mal. Você tem uma oportunidade de ser membro deste canal e fazer parte de um grupo especial de alunos que está recebendo lives mensais, seminários gratuitos, estudos. Pessoas que querem estudar a Bíblia de forma diferente estão se tornando membros, assinantes do canal. Então, faça essa assinatura, né? Você tem muita coisa boa a receber, seminários gratuitos, lives, respostas a dúvidas, eu posso ter uma interação mais pessoal com você. Então toque no botão ou clique no botão Seja Membro e você vai ver as condições e as vantagens de fazer parte do nosso canal como assinante. Amanhã veremos de forma mais detalhada esses paralelos entre os capítulos. Eu espero contar com a sua companhia. Deus te abençoe e até lá. Vamos continuar o nosso estudo de Daniel capítulo 8 e nós aprendemos ontem, amigo ouvinte, que Daniel capítulo 8 possui um paralelo com Daniel capítulo 7 e com Daniel capítulo 2. Quando estudamos esses paralelos, conseguimos compreender melhor o propósito da profecia do livro de Daniel e podemos também perceber que esses paralelos vão ampliando o tema, o assunto que Deus quer nos transmitir. No capítulo 2 e no capítulo 7, Deus apresenta por meio dessas duas visões a ascensão e a queda de 4 impérios mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Ele apresenta a ascensão e a queda desses impérios através de símbolos diferentes em Daniel 2 e em Daniel 7. O capítulo 8 apresenta outra visão da ascensão e queda desses impérios, porém com um simbolismo diferente e também com uma informação complementar para nós. Primeiro, por que os símbolos foram diferentes? 2 animais diferentes são vistos nessa visão do capítulo 8. É visto um carneiro e um bode, animais que eram utilizados apenas no ritual do santuário no dia da expiação. O dia da expiação, amigo ouvinte, era o dia do juízo. E eu ensinei a você ontem que o juízo pré-advento equivale à purificação do santuário em Daniel 8. Já que o assunto é a purificação do santuário celestial em Daniel 8, que é o que na verdade é a mesma coisa que o juízo pré-advento em Daniel 7, então esses animais utilizados no ritual do santuário foram utilizados aqui na simbologia. E quando você lê o capítulo 8, você percebe algo de muito interessante, como que a visão vai se desenrolando. Daniel viu um carneiro
dando marradas em 3 direções. E esse movimento indica, obviamente, a expansão do poder deste carneiro. Quando você vai para o verso 20 do capítulo 8, o próprio anjo explica o significado deste animal. É dito o seguinte: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então você percebe aqui novamente um dos impérios mundiais é destacado. Babilônia não é destacada nesse caso porque ela já havia caído, né? A Medopérsia recebe um pequeno destaque e depois surge um outro animal, um bode com um grande chifre. E o que este bode representa? Diz que este bode, de acordo com o texto bíblico, ele sobrevoava. E o verso 21 explica: o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Ou seja, é uma referência, esse simbolismo. O bode simboliza o Império Grego, que depois conquistou a Média Pérsia. E o chifre principal, o poder principal que comandava o Império Grego era Alexandre o Grande. O fato de o bode se mover sem tocar no chão mostra a rapidez com a qual Alexandre o Grande conquistou o mundo da época. E interessante que nós lemos no capítulo 8 também, que o bode se engrandeceu sobremaneira, ou seja, a Grécia cresceu muito, porém o seu grande chifre foi quebrado e deu lugar a 4 chifres, que se estendiam aos 4 quadrantes do planeta. Isso se cumpriu literalmente na morte de Alexandre o Grande em Babilônia, em junho de 323. E os 4 chifres que surgiram foram os 4 generais de Alexandre o Grande que dividiram o reino grego entre si: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Veja com que precisão a Bíblia descreve o surgimento desses grandes impérios por meio de simbologias diferentes. Agora a simbologia utilizada é de um carneiro e de um bode. Animais usados apenas no dia da expiação, que equivalia a um juízo, que equivale ao juízo pré-advento e que equivale à purificação do santuário celestial que estamos estudando. Para mostrar que o foco do capítulo 8 de Daniel realmente é a purificação do santuário celestial. Você vai entender mais, amigo ouvinte, ao longo da semana, meu amigo internauta, como que ocorre a purificação do santuário celestial, por que um lugar perfeito como o céu precisa de uma purificação. Eu já dei uma introdução sobre isso ontem, mas ao longo da semana nós vamos estudar melhor este assunto. E você vai perceber aqui em Daniel 8, uma das profecias mais importantes que apontam para o juízo, que apontam para o plano de salvação, que apontam para a volta de Cristo. Então é muito importante que você preste atenção nesse estudo. Vamos continuar o nosso estudo sobre Daniel capítulo 8, um capítulo fundamental para você entender a história do conflito cósmico entre o bem e o mal, como se manifesta no planeta Terra. Você percebe em Daniel 8, versos 8 a 12, que um poder representado por um chifre pequeno tem uma ascensão. Esta ascensão é horizontal e é vertical. Vamos ler o texto bíblico e interpretarmos à luz do texto bíblico e da história, fazendo uso do método historicista, para que possamos identificar este poder representado pelo chifre pequeno. Vou ler para você o que está em Daniel 8, versos 8 a 12, que diz o seguinte: O bode cresceu enormemente, mas enquanto ele estava em pleno vigor, o grande chifre foi quebrado e no seu lugar se elevaram 4 chifres notáveis aos 4 ventos do céu. Só para relembrar-lhe, amigo ouvinte e internauta, este bode representa o Império Grego. O grande chifre do bode representa Alexandre o Grande, que apesar de ter feito conquistas muito rápidas, ele também caiu muito rápido.
E os 4 chifres que nasceram no lugar deste grande chifre, no lugar de Alexandre o Grande, foram os generais de Alexandre o Grande: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Eles dividiram, o Império Grego, e cada um desses generais de Alexandre o Grande comandou o respectivo império que ficou sujeito a cada um deles. No versículo 9 continua: de um deles saiu um chifre pequenino que cresceu mais e mais em direção ao sul, para o oriente e para a terra magnífica. Aqui você vê que o chifre pequeno surge a partir do Império Grego. E que ele tem aqui um movimento horizontal, ou seja, ele se torna muito forte em direção ao sul, ao oriente e para a terra magnífica. Essas 3 direções correspondem às principais áreas que caíram sobre o domínio de Roma. Sul, Oriente e a terra magnífica Jerusalém ficaram sobre o domínio de Roma. Então aqui nós identificamos que nesta primeira fase, o chifre pequeno se refere à Roma imperial, à Roma pagã. Alguns intérpretes creem que este chifre, na verdade, não se refere a Roma e nem também à segunda fase de Roma, que eu vou mencionar depois. Eles creem que, na verdade, esse chifre pequeno representa um rei, Seleucida, que descendeu de um dos generais de Alexandre o Grande, Seleuco, e esse rei era chamado Antíoco IV Epifânio. E ele dominou entre 168 e 164 a.C. E ele profanou o templo de Jerusalém, perseguiu os judeus, inclusive sacrificou porcos sobre o altar do templo. Então muitos intérpretes pensam que esse chifre pequeno é melhor entendido como Antíoco Epifânio. Porém, amigo ouvinte, à luz do texto bíblico, essa interpretação ela é fraca. Porque diz que o chifre pequeno cresceu em direção ao sul, para o oriente e para a terra magnífica. Mesmo que Antíoco tenha tido um certo domínio sobre Jerusalém por algum tempo, ele não teve essa expansão toda. Ele foi considerado na história até insignificante, em comparação com seu pai. Alguns chamavam Antíoco até de louco. Então ele não se enquadra na descrição profética, porque este poder representado pelo chifre pequeno é algo muito forte. Além disso, o verso 17 de Daniel diz o seguinte: ele se dirigiu para perto do lugar onde eu estava. O anjo falando, o anjo que comunicou isso a Daniel. Enquanto ele vinha, eu fiquei terrificado e caí sobre o rosto. E ele me disse: compreende, filho do homem, pois a visão é para o tempo do fim. Se a visão é para o tempo do fim, isso indica que a possibilidade de o texto se aplicar a Antíoco IV Epifânio é uma possibilidade inexistente. Se o texto se aplica ao tempo do fim, isso significa que o chifre pequeno, que seria uma continuidade de Roma imperial, atuaria até o final dos tempos. E Antíoco Epifânio não se enquadra nisso, porque ele já morreu tem muito tempo. Vamos continuar aqui, vamos ver agora a segunda fase do chifre pequeno a que se refere. Aqui diz agora que ele vai ter um crescimento horizontal. Verso 10. Ele cresceu até o exército do céu. Ele derrubou por terra uma parte desse exército e das estrelas que ele pisoteou. Ele cresceu até o príncipe desse exército. Arrebatou o sacrifício perpétuo ou diário e abalou as fundações do seu santuário. O exército foi entregue, além do sacrifício perpétuo, com perversidade. Esse movimento, essa expansão do chifre pequeno, na verdade a primeira expansão foi horizontal e esta foi vertical, mostra que o chifre pequeno, ele atingiu até o príncipe do exército celestial. No livro de Daniel, este príncipe é Jesus Cristo. E quando diz que ele derrubou
as estrelas do céu, na Bíblia, estrelas podem simbolizar anjos e também o povo de Deus. Então aqui se refere mais à perseguição ao povo de Deus. E quando ele atinge o príncipe do exército, quer dizer que este poder, representado pelo chifre pequeno, que sairia de Roma, ele atingiria a Cristo e ao ministério sumo sacerdotal de Cristo, porque diz que esse chifre pequeno cresceu até o príncipe desse exército, que é Jesus, e arrebatou o sacrifício perpétuo ou diário, ou seja, esse poder interferiu na maneira como Deus apresenta o plano de salvação. E por incrível que pareça, amigo ouvinte, este poder, representado pelo chifre pequeno, a partir aqui do verso 10, já se refere à segunda fase de Roma, que é a fase papal. O papado é o único poder que surgiu a partir de Roma imperial. E é o único poder perseguidor que se enquadra nessa descrição, bem como na descrição de Daniel 7,25, que disse que além de perseguir os santos do Altíssimo, mudaria os tempos e a lei. Mas você pode estar pensando, Leandro, essa interpretação não é ofensiva? Não. Os nossos queridos irmãos católicos nada tem a ver com isso, e muitos papas foram sinceros, viveram de acordo com a luz que receberam e estarão no reino dos céus, com toda certeza. Mas o que a Bíblia ensina é que realmente o poder papal, que surgiu a partir de Roma imperial, é a segunda fase do chifre pequeno de Daniel 8. Já identificamos o poder representado pelo chifre pequeno na segunda-feira. E no estudo de terça-feira, nós vamos ver de que forma este poder representado pelo chifre pequeno atacou ao santuário celestial. Vamos ler o que está em Daniel capítulo 8, versos 10 a 12. Cresceu esse poder representado por um chifre pequeno na visão, não é? Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Algumas coisas este chifre pequeno fez de modo a atingir em cheio tanto o povo de Deus quanto o ministério sumo sacerdotal de Cristo. Primeiro, esse chifre pequeno atingiu o exército dos céus e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Estrelas na Bíblia podem simbolizar anjos e também o próprio povo de Deus. Contextualmente, sendo que o povo de Deus foi perseguido pelo chifre pequeno no capítulo 7, entende-se, obviamente, que essas estrelas lançadas por terra e pisadas pelo chifre pequeno representam o povo de Deus, que foi perseguido ao longo das eras, especialmente no período medieval, por Roma pagã e depois por Roma papal. Depois é dito no verso 11 que esse chifre engrandeceu-se até o príncipe do exército. O príncipe do exército é Jesus Cristo. Ou seja, esse chifre pequeno quis exercer funções, prerrogativas que pertencem só a Cristo. E continua o verso dizendo que dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E no final do verso 12 diz que ele deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. De que forma isso aconteceu? Quando usamos o método historicista de interpretação, entendemos aqui que Roma, não na sua fase imperial, mas na sua fase papal, substituiu
o ministério sumo sacerdotal de Cristo por um ministério de intercessão totalmente humano. Roma papal, com seu sistema religioso, ofuscou a função sacerdotal de Jesus Cristo. Quando diz em Daniel 8:11 que ele tirou do príncipe do exército o sacrifício diário, essa palavra sacrifício diário, em conexão com o santuário terrestre, que Deus havia mandado Moisés construir para, de uma forma didática, explicar o plano de salvação aos israelitas, essa palavra sacrifício diário, em conexão com o santuário terrestre, ela designa todos os aspectos, os aspectos diversos e contínuos dos serviços rituais, incluindo os sacrifícios de animais que representam a Cristo e a intercessão do sacerdote, que representa a intercessão do sacerdote, sumo sacerdote Jesus. Ou seja, quando o chifre pequeno tira do príncipe do exército o sacrifício diário, ele está ofuscando o plano de salvação por meio de confissão auricular, intercessão dos santos, doutrina do purgatório, doutrina do tormento eterno, tradição acima da Bíblia. Ou seja, Daniel 8 prediz que o papado trocaria a intercessão de Cristo pela intercessão de sacerdotes, pela intercessão dos santos. Ou seja, o poder representado pelo chifre pequeno tiraria, entre aspas, o ministério de intercessão de Cristo e simbolicamente derrubaria o santuário dos corações das pessoas. Todo o sistema ritualístico de Roma papal faz com que as pessoas tirem o foco da intercessão de Cristo e do santuário celestial, que é de onde Cristo aplica os méritos da sua graça a todas as pessoas. Diz também no texto de Daniel 8:12 que tudo que o chifre pequeno fez, além disso, ele deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Em João 14:6, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ao invés de Cristo ser o único mediador entre Deus e os homens, como diz 1 Timóteo 2:5, Roma papal criou em especial a intercessão dos santos, ou seja, deitou por terra a verdade. Em João 17:17 é dito que a palavra de Deus é verdade, e nós sabemos que o papado proibiu a tradução da Bíblia para o idioma do povo. E além disso, colocou a interpretação da Bíblia sobre a autoridade da igreja e da tradição. Ou seja, não é correto, na visão papal, você interpretar a Bíblia sozinho com auxílio do Espírito Santo, ou por meio das regras de interpretação bíblica. Você tem que interpretar a Bíblia à luz daquilo que a igreja já interpretou. Então esta é outra forma de deitar por terra a verdade. E a Bíblia também diz, no Salmo 19:7, que a lei de Deus é a verdade. E vemos que em Daniel 7:25, o papado teve uma atuação muito forte na mudança da lei de Deus. Basta você comparar o catecismo e você verá que o segundo mandamento, que diz para não adorar imagem e escultura, ele foi tirado do catecismo. O quarto mandamento, que ordena guardar o sábado, foi trocado por domingos e festas. E o 10º mandamento, que fala da cobiça, foi dividido em 2 para suprir a falta do segundo mandamento, que foi tirado da lei de Deus. Ou seja, realmente Daniel 8 mostra de forma simbólica um ataque do chifre pequeno ao santuário celestial, que é feito através da substituição do sumo sacerdócio de Cristo, substituição de certas verdades ligadas a Jesus Cristo e a sua palavra, substituição de doutrinas bíblicas pela tradição da igreja. Desta forma, o santuário celestial foi atacado e ele foi ofuscado da mente das pessoas, tanto que,
se você perguntar para as pessoas o que elas sabem sobre a doutrina do santuário celestial e da intercessão e do sumo sacerdócio de Cristo no santuário celestial, quase ninguém sabe. Por quê? Porque o poder representado pelo chifre pequeno teve êxito em ofuscar o ministério de Cristo no santuário celestial, ofuscá-lo diante dos olhos das pessoas. Porém, chegará um momento em que o santuário celestial será purificado ou vindicado. Ele vai ter de novo a primazia que deveria ter no coração das pessoas desde o início. E é sobre isso que nós estudaremos na nossa próxima aula. Aguardo a você no próximo estudo. Um abraço e até lá! Daniel capítulo 8, verso 14 diz o seguinte: E até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Você pode se perguntar, mas do que o santuário celestial precisa ser purificado? Primeiramente, você deve de lembrar do que estudamos ontem, de que o poder representado pelo chifre pequeno, Roma papal, atacou o santuário celestial através da substituição do ministério sumo sacerdotal de Cristo por um ministério sacerdotal, pela intercessão dos santos. O santuário celestial foi atacado pela mudança feita na lei de Deus. Ao se colocar a tradição como intérprete da Bíblia, sendo que a Bíblia é a palavra de Deus e a fonte de toda a verdade. Então, o santuário, de certa forma, sofreu um ataque. As verdades concernentes ao plano de salvação e ao ministério sumo sacerdotal de Cristo foram atacadas. Então esse santuário teve a sua imagem ofuscada diante dos olhos das pessoas, tanto que quase ninguém hoje sabe que Cristo tem um ministério sumo sacerdotal no céu. Então o santuário precisa ser vindicado. Ele precisa ter novamente a primazia nos corações das pessoas, no lugar dos rituais criados por Roma papal. Só que além disso, de acordo com Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, nós percebemos que antes de Cristo voltar, há um juízo pré-advento. Este juízo pré-advento vai contribuir para que o santuário seja purificado e para que ele ocupe novamente o lugar merecido nos corações das pessoas, porque só assim elas podem entender o plano de salvação e serem salvas. Só que a purificação desse santuário envolve, além de restabelecê-lo em seus direitos de ocupar os corações das pessoas, mostrando a elas o verdadeiro plano de salvação, esse santuário precisa ser purificado dos pecados ali registrados. Você pode pensar assim, mas como? Se Jesus Cristo já me perdoou, se de acordo com Isaías 43, 25, Deus não se lembra dos nossos pecados, se de acordo com Atos 3, 19 e 20 é dito que quando nós arrependemos e nos convertemos, nossos pecados são cancelados, por que os nossos pecados ficam registrados então no santuário celestial para serem apagados depois? Veja, amigo ouvinte, o que eu vou lhe explicar não tem nada a ver com o perdão completo que recebemos de Cristo na cruz do Calvário. O resultado imediato de aceitarmos a Jesus Cristo como Salvador e nos arrependermos é o perdão dos nossos pecados. Ou seja, nossos pecados foram cancelados da nossa vida imediatamente.
Agora, mesmo que os pecados sejam cancelados imediatamente da nossa vida, num sentido final, eles precisam ser apagados dos registros celestiais, porque de acordo com Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, existem registros no céu e muitos e muitos e muitos anjos estão atentos para a abertura desses registros. Nesses registros estão registradas os pecados da humanidade. E ali, Deus consegue mostrar para os anjos de quais pecados nós somos perdoados e quem realmente merece o perdão e merece a salvação. Então Deus coloca as cartas na mesa para os anjos para que eles não tenham dúvidas de quem realmente aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Você não precisa ter medo do juízo pré-advento, porque, como já expliquei, o propósito dele é condenar o poder representado pelo chifre pequeno e assim fazer com que a doutrina do santuário e do ministério sacerdotal de Cristo ocupem novamente o lugar nos corações das pessoas. E outro propósito é vindicar os santos e dar o reino eterno a eles. Então seus pecados foram totalmente cancelados na cruz. Só que no sentido final, eles precisam ser tirados dos registros celestiais. E isso será feito após o juízo pré-advento, quando Cristo mostrar para os anjos: este filho, apesar desse pecado, ele realmente me aceitou como Salvador. Então os anjos precisam saber a forma justa, correta, amorosa e segura com a qual Deus lidou com o pecado dos pecadores, porque Satanás colocou dúvidas na mente dos anjos. Se você lembrar do santuário terrestre, como isso era feito, você não vai ter dificuldades de entender esse assunto. No ritual do santuário terrestre, que era a forma didática e dramatizada de Deus ensinar o plano de salvação, o pecador sacrificava ali o cordeirinho, diariamente ele pedia o perdão de seus pecados e recebia o perdão. Só que acontecia uma outra coisa. Depois que morria o cordeiro no lugar do pecador, o sacerdote pegava o sangue do cordeiro e aspergia um pouquinho desse sangue para dentro, para a cortina do santuário. O que isso simbolizava? Que os pecados que foram plenamente perdoados da vida do pecador ficavam dentro do santuário agora. Era uma forma de Deus dizer o seguinte: olha, além de eu assumir os pecados de vocês na figura do cordeiro, filhos, eu assumo os pecados de vocês e coloco aqui dentro do santuário. E aí o que acontecia? Tinha um dia chamado dia da expiação, que era o dia do juízo, que é o que prefigurava o juízo pré-advento e a purificação do santuário celestial. Nesse dia do juízo, era feita uma limpeza do santuário celestial. E aí aqueles pecados que já haviam sido perdoados do povo, agora foram removidos também do santuário, ou seja, Deus deu uma solução final para o problema do pecado. Quando você estuda esse ritual do antigo santuário, você entende a purificação do santuário celestial, você não tem dúvida alguma da salvação, você não tem dúvida alguma de que seus pecados foram perdoados, porque você está entendendo o assunto da forma correta. E que o santuário, amigo ouvinte, precisa novamente ocupar o lugar nos corações das pessoas e precisa dessa purificação, é bem claro aqui na tradução ecumênica da Bíblia de Daniel 8,14. Diz assim: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será restabelecido em seus direitos. O que isso significa? Que após o término do juízo pré-advento, que ocorre pouco antes da volta de Jesus, quando Roma papal for condenada, quando os pecados dos filhos de Deus forem totalmente apagados do santuário, porque Deus os assumiu para ele mesmo e para mostrar para os anjos quem realmente o aceitou como Salvador, aí o santuário será restabelecido em seus direitos. Nenhum sistema humano substituirá o plano de salvação criado por Deus.
Nenhum tipo de sacerdócio humano ou intercessão dos santos ofuscará da mente das pessoas o sacerdócio de Jesus e sua intercessão no céu. Por isso que essa tradução, a tradução ecumênica da Bíblia, do verso 14 de Daniel 8, ela é interessante, porque mostra realmente que o santuário será restabelecido em seus direitos. Deus fará com que a doutrina do santuário e o ministério de Cristo voltem a ter a primazia nos corações daqueles que forem sinceros e também diante de todo o universo. Amanhã, amigo ouvinte, vamos estudar um pouco sobre esse calendário profético. Vamos entender um pouquinho do significado das 2.300 tardes e manhãs, para que na próxima semana, ao estudarmos Daniel 9, possamos descobrir o início, a data do juízo pré-advento. Sabia que a Bíblia nos informa sobre isso? Pois você não pode perder esses próximos estudos. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até amanhã. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube, né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, né, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, né, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, né, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero a você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. Hoje estudaremos um pouco do significado das 2.300 tardes e manhãs mencionadas em Daniel 8,14. Ontem nós aprendemos sobre a purificação do santuário celestial, vimos em que sentido o santuário será purificado, mas o anjo que revelou o significado desta visão a Daniel, ele disse o seguinte, vamos ler Daniel 8, versos 13 e 14. Vou ler aqui na tradução ecumênica da Bíblia. Então ouvi um santo falar, e um santo disse àquele que falava: até quando essa visão do sacrifício perpétuo, da perversidade devastadora, do santuário entregue e do exército calcado aos pés? Ou seja, até quando vai durar esta visão, não é? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será restabelecido em seus direitos. Ou, de acordo com outras traduções, o santuário será purificado. O que significam essas 2.300 tardes e manhãs? Essas 2.300 tardes e manhãs, amigo ouvinte, representam 2.300 anos. Existe um princípio de interpretação chamado do princípio dia-ano. Em profecia, um dia equivale a um ano. E aqui nós percebemos que esta purificação do santuário celestial tem que envolver realmente 2.300 anos,
Porque a palavra visão que aparece no verso 13, que diz assim, até quando essa visão durará, né? Até quando durará essa visão? Esta palavra visão no hebraico, ela não se refere só às atividades do chifre pequeno. Ela se refere às atividades do Império Medo-Persa, da Grécia, do chifre pequeno, Roma imperial e Roma papal, ou seja, abarca um tempo maior do que 2.300 dias literais. Abarca um tempo muito maior do que simplesmente 6 anos e 3 dias. Então é óbvio que pelo contexto é obrigatória a utilização do princípio de ano. Porque somente 2.300 anos literais podem abarcar um período de tempo tão grande, que envolve desde o domínio do Império Medo-Pérsia, o grego, Roma imperial, Roma papal. Então as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Alguns intérpretes, na tentativa de encaixar nesta profecia de Daniel 8, Antíoco IV Epifânio, eles dizem que na verdade 2.300 dias se refere a 1.150 dias. Por quê? Porque havia o sacrifício diário e havia um sacrifício pela manhã e um sacrifício pela tarde. Então eles dividem esses 2.300 dias por 1.150 dias. Só que há um detalhe. Isso significa, se fosse realmente 1.150 dias, isso daria 55 dias a mais do período em que Antíoco Epifânio dominou e profanou Jerusalém, o santuário em Jerusalém. Ele profanou por 1.095 dias. Então essa divisão de 2.300 dias, ou seja, 2.300 sacrifícios realizados em 1.150 dias, ela é muito falha. Porque Antíoco dominou por cerca de 1.095 dias. E para chegar a 1.150 faltam 55 dias. Então não tem cabimento nenhum. Outro detalhe, Daniel 8,14 utiliza a expressão tarde e manhã, não manhã e tarde. O que isso significa? A expressão tarde e manhã foi tirada do Gênesis. Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, e assim sucessivamente. Ou seja, a expressão tarde e manhã engloba um dia inteiro de 24 horas. Então, os 2.300 anos, ou 2.300 dias proféticos, não podem ser divididos em 1.150 dias. Porque a expressão utilizada tarde e manhã nos remete a Gênesis, que fala de dias inteiros. Então a divisão que é feita aqui para tentar colocar Antíoco Epifânio aqui no lugar de Roma papal é uma divisão totalmente tendenciosa e não tem base bíblica, histórica, exegética nenhuma. Até porque, como eu expliquei, a palavra visão no verso 13 abarca um período muito maior, que vai desde o Império Medo-Persa, representado pelo bode, no capítulo 8, né, até o Império Grego. Né? Na verdade, o Império Medo-Persa, representado pelo carneiro, passa pelo Império Grego, representado pelo bode, e o chifre pequeno em suas duas fases, pagã e papal. Ou seja, tem que ser um período muito maior do que 1.150 dias ou 2.300 dias literais, que envolveriam apenas 6 anos. Então é óbvio que o método historicista está corretíssimo em interpretar as 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos, porque de acordo com o método historicista, nós utilizamos o princípio de ano para profecias, não para livros históricos, para profecias. Tá bom? Com esta base em mente, você vai estar apto a entender Daniel capítulo 9, que será o nosso estudo da próxima semana. Nós vamos ver quais são as profecias que estão dentro deste período maior de 2.300 anos. Uma delas é a profecia das 70 semanas, ou
490 anos, profecia essa que está em Daniel 9. Você vai perceber que ela está dentro deste período maior de 2.300 anos. E na próxima semana nós vamos estudar sobre isso. Vai ser um estudo revelador. Vai mostrar para você detalhes da atuação de Deus na história e do plano de salvação. Então eu espero contar com a sua companhia nesta próxima semana, quando estudaremos Daniel capítulo 9. Um forte abraço, que Deus te abençoe e relembra você de uma coisa. Você pode ser um membro do nosso canal no YouTube, clicando no botão Seja Membro e receber materiais adicionais, uma live mensal apenas para esse grupo. Será um privilégio ter a sua participação neste grupo de membros. E você poderá também, se você tem filhos adolescentes ou você trabalha com adolescentes ou deseja palestrar em sua igreja para adolescentes, para pais e adolescentes, você pode adquirir uma série de lives que eu apresentei num seminário sobre adolescência, só que essas lives foram editadas, preparadas com slides para serem usados, então ficou um material de um preço muito acessível para ser usado por qualquer pessoa que deseja exercer um ministério em favor dos adolescentes. Na descrição do vídeo você poderá também conhecer mais a respeito desse material. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.